Você tenta achar então África. Ai, será que eu vou conseguir? Deixa eu ver. África, aqui. Aqui. Agora vamos procurar Roma. Roma. Roma não era a cidade de Paulo. Ah, já começou? Bom dia, criança! Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem. A gente tava aqui brincando e não prestou atenção. Mas a nossa brincadeira tinha tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né, prof? É verdade. Hoje nós vamos falar do verdadeiro testemunho. Isso aí, a gente tava aqui brincando com esse globo terrestre que mostra todos os países, os continentes, né? E pensar de que Paulo, Timóteo foram pessoas usadas que foram de cidade em cidade apregoar, falar sobre a vida de Jesus, né? Quantas cidades, né, prof? É verdade. Acho que Roma foi um deles, né? Acho que Roma tá aqui, ó. Aqui, ó, bem pequenininho, né? Sim. Nossa, pra achar é bem difícil, ó. Uhum. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o verdadeiro testemunho. E qual que é o verdadeiro testemunho, prof? Mas antes de nós saber o que é o verdadeiro testemunho, você sabe o que significa a palavra testemunho? Testemunho é o que a gente vive, a nossa história. Mas sabia que também ele significa, eu fui procurar no Google, no dicionário, que significa você presenciar, afirmar, confirmar aquilo que você viu ou ouviu. Que nem você já viu aqueles casos, né? Quando acontece algum roubo, né? Tem testemunhas, pessoas que viram acontecer, né? E lá naquela época de Jesus, aqueles que testemunhavam os feitos de Jesus, eles tinham que estar ali perto, né? Aqueles que vinham acontecer os milagres, as curas, né? Sim. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o verdadeiro testemunho. O que é um verdadeiro testemunho? É conhecer Jesus desde pequenininho, né? Jesus foi alguém que conheceu Deus, né? Ele era Deus, ele veio em forma, né, de uma criança, ele nasceu, cresceu, mas ele era também um ser humano, ele também sentia que nem nós. E ele desde pequenininho já conheceu e experimentou de Deus e até o fim. Timóteo também, né? Nossa semana passada falamos sobre Timóteo. Né? Ele conheceu a palavra de Deus pequenininho. A vovó dele e a mãe que pregaram a palavra de Deus pra ele. E ele nunca se desviou, né, do caminho. E aí Paulo encontrou ele, treinou ele, ensinou para ele continuar o legado, para continuar pregando a palavra de Deus. E hoje nós vamos, antes da nossa história, vamos pro louvor então? Vamos lá. Vamos cantar um louvor que fala sobre o testemunho, sobre continuar na nossa caminhada com Jesus? Vamos lá? Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem,
Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus. Então, que legal esse louvor, muito legal, né, prof? Sim. Para nós entender tudo aquilo que nós vamos aprender hoje, vamos assistir um vídeo sobre alguém que, na verdade, essa pessoa é aquela que nos escreve as lições que nós aprendemos. Todas essas lições que a gente está aprendendo, né? E hoje é a nossa última lição do livro, sabia, profeta? Sim. E quantas coisas a gente aprendeu? Aprendemos que o lugar da criança é onde? Na igreja. Que ela faz parte da família, que ela é um membro muito importante, que ela também pode servir, né? Como começou a igreja, quantas lições a gente aprendeu, né? E é sobre essa pessoa que nós vamos ver agora um vídeo. Então presta atenção ali, logo já voltamos. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela é pastora. Ela é pastora de crianças. Ela é pastora dos Radicais Kids. Foi ela que escreveu as lições da criança faz parte da família de Deus com muito amor e carinho para você que é de casa. Foi ela que escreveu todos os materiais do Radicais Kids e até o livro do Amado Coração. Então hoje nós vamos entrevistar a Pastora Márcia! Seja bem-vinda, Pastora Márcia! Muito obrigada, crianças! Olá, Radicais Kids! Que bom estar aqui com vocês! Estamos muito curiosos para saber o seu testemunho. Já sabemos que é um testemunho muito bom. Você pode nos contar? É claro que sim! Eu vim aqui hoje para contar para vocês, crianças, o meu testemunho. Bem, eu conheci Jesus ainda quando eu era criança. Os meus pais já eram crentes e eles me levavam para a igreja. E ali eu ouvia histórias a respeito de Jesus, histórias da Bíblia. E eu fiz a minha primeira oração, aceitando Jesus no meu coração. Essa oração eu a fiz várias vezes. Sabe aquela oração, meninas, que a gente repete, recebendo Jesus no nosso coração? Então, eu fiz essa oração quando eu era criança, depois eu fiz também quando eu era adolescente. Aliás, eu trouxe para vocês aqui algo muito especial, um livro, que era o livro que eu lia quando eu era criança. Eu guardei esse livro com muito carinho, porque é muito especial para mim. Mas olha, depois quando eu cresci, eu me casei com um pastor, que é o pastor Aloísio. Eu tive 2 filhas e eu ensinei para elas também a respeito de Jesus. E depois eu tive 4 netas, 4 meninas, e me tornei uma pastora de crianças. E como pastora de crianças, eu escrevi vários livros. E eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Alguns livros sobre histórias da Bíblia. Esses livros ensinam as crianças a orar, ensinam as crianças a louvar e falam a respeito do amor de Deus por elas. Eu também ensino com esses livros para as minhas netas, sabia? Sabe, a coisa mais importante é você saber que você é muito amado. Deus ama você e Deus tem um plano para a sua vida. Hoje, eu estou aqui para dar o meu testemunho, mas um dia você também vai dar o seu testemunho. E sabe qual é o melhor testemunho? É conhecer a Jesus ainda criança e poder servir a Jesus por toda a nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Pastora Márcia. Foi muito bom estar aqui com vocês e com vocês também.
Então, prof, que interessante a história da pastora Márcia, né? Ela conheceu Jesus desde a criança, desde que era criança, né? Muito linda, ela foi muito inspirada por Deus. Sim. Imagina fazer todas essas atividades, esse material todo para as crianças, foi muito de Deus mesmo. Mas isso que é importante, conhecer Jesus desde a criança, que faz toda a diferença. Não que seja algo melhor, mas faz a diferença na vida de um adulto, conhecer Jesus desde pequeno. Nós conhecemos alguém que conheceu Jesus desde criança, né? Que as crianças vão conhecer, já vão se familiarizar. Porque as crianças podem não conhecer a pastora Márcia, mas a pastora Alice elas conhecem, com certeza. Então vamos chamar ela? Vamos lá. Pode vir, pastora. Oi meninas, oi crianças, famílias. Tudo bem, pastora? Então nós te chamamos aqui, pastora, porque queríamos conhecer um pouco da sua vida. Por exemplo, com quantos anos conheceu Jesus? Então, Diana, hoje eu me recordava dessa história. Com 8 anos, a minha mãe era prof já na escola dominical, era uma igreja que tinha o estudo bíblico nos domingos de manhã. Então aqui no sul é muito frio no inverno, vocês podem perceber. E ela não abria mão de nos levar na escola dominical, chamava Escola Bíblica Dominical. Então eu tinha 8 anos, o meu irmão mais novo acho que tinha em torno de 13,5, 4 anos, e todos os domingos nós íamos juntos. Eu tinha em média isso aí, 7, 8 aninhos. Olha só. Prof. Julito, tem alguma pergunta para fazer para Bem pequenininha, né, pastora? Com 8 anos. Eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus tão pequenininha assim, mas eu, né, prego para os meus filhos, né, que nem a pastora. E pastora, teve algum dia que marcou na sua infância, que você realmente sentiu o amor de Jesus no seu coração? O fato de conhecer Jesus cedo, ter essas experiências, eu me lembro da minha mãe lendo a Bíblia para nós, como ela preparava os estudos, ela nos chamava, ela durante a semana dava atividades para nós fazer relacionadas à verdade do Evangelho. Na escola, no período de escola, sempre que a gente tinha uma dificuldade, eu aprendi, vamos orar antes das provas, vamos orar antes dos trabalhos. E sempre Deus nos abençoando. Então essas experiências de orar, uma oração curta, mas uma oração de verdade, de fé, e o Senhor sempre nos abençoando. Então essas experiências pequenas. Eu fui uma criança que eu tinha muito medo de escuro, muito medo de dormir sozinha, muito medo de ficar no quarto escuro. Então quando as pessoas da minha casa se mobilizavam para dormir, eu tinha medo, eu ficava angustiada. E eu não queria contar isso para minha mãe, não queria contar isso porque a gente era uma família grande, tinha outros primos, e eu tinha medo que eles fossem rir, que eles fossem debochar. Então muitas vezes eu ia pro meu quarto, ficava encolhidinha embaixo das cobertas, e ali eu fazia uma oração que Deus me guardasse, que Deus abençoasse os meus sonhos, que Deus abençoasse a minha noite, e quando via pegava um sono e começava o outro dia. Então experiências assim de conhecer Jesus cedo e saber que tem um Deus que nos guarda, um Deus que anda conosco, um Deus que nos protege, os nossos medos de criança, Deus sempre presente. Pastora, e a experiência assim, que marcou sua vida, quando a presença, quando foi a primeira vez, assim? Foi na adolescência, foi já no início, quando conheceu Jesus, na adolescência, na juventude? Porque muitas crianças conhecem Jesus, né? Conhecem porque a família ensina, fala, eles vêm nos cultos, mas tem uma experiência que marca a vida da pessoa. Quando foi assim? Foi num momento assim difícil? Foi num momento de dificuldade? Ou aconteceu? Diana, foi no início da minha adolescência. Eu tinha crises de falta de ar, crises respiratórias. E aí era uma correria, sempre que tinha crise tinha que ir pro médico, aqui é cidade pequena, então ia pro hospital, deslocava, fazia medicação. E o médico falou, olha, que ela tem um quadro de asma e isso é incurável, tem que tratar, tem que fazer todo um acompanhamento. E eu me lembro que eu li um livro na época que falava sobre as dimensões da fé. Era um livro que falava só sobre a fé em Jesus e o poder da fé e o Deus que era capaz de curar, de fazer milagres. E eu me lembro que a minha oração era essa: Deus, se existe um Deus que fez tantos milagres na Bíblia, existe um Deus que pode ir contra esse diagnóstico, existe um Deus que pode me curar. Eu não quero essa vida, porque eu não podia fazer atividade na escola,
atividades de educação física, sempre tinha crise, sempre tinha cansaço. Então o que acontece? A gente vai ficando de lado, né? Ah, todo mundo vai jogar, a Lise fica de lado. Ah, todo mundo vai fazer uma atividade física, a Lise tem falta de ar, a Lise não consegue, a Lise... E aquilo era muito ruim, além das crises, claro, que aconteciam. E eu me lembro que eu fiz essa oração e aí passou o inverno, passou a mudança de temperatura, a primavera, e eu nunca mais tive nada. E aí eu me dei conta, eu conheci o Jeová Rafá, o Deus que realmente ouve as minhas orações ainda cedo, né? Eu penso que é na entrada da adolescência ali, e trouxe cura para minha vida. E foi uma experiência assim que eu acho que me despertou para a vida com Deus, esse Deus do sobrenatural. Que lindo, né? Pastora, o que você poderia falar para as crianças? Faz diferença conhecer Jesus desde a infância? Do que, por exemplo, eu conheci já adulta. E eu fico pensando, se eu conhecesse ele lá desde que era pequena, muitas coisas eu teria evitado, né? Faz essa diferença? O que você falaria para a criança hoje que está assistindo, que faz parte da família de Deus, mas que ainda não, de repente, não teve essa experiência? Como que nós poderíamos falar para a criança permanecer? Primeiro, Diana, eu acho que vale dar uma dica para os pais: não desistam, insistam, permaneçam. Ah, mas são muito pequenos, ainda não entendem, ainda não conseguem guardar. Sim, a Bíblia nos instrui, né? Ensina a criança. Nós, como pais, nós precisamos ensinar a criança, instruir, inculcar, né? Colocar lá no coração, nos pensamentos, a palavra de Deus, a palavra da fé. Nós somos a referência da fé, nós somos a referência em Deus de ensinar os nossos filhos, de plantar e implantar esses princípios de fé. Agora, para as crianças, dizer: não desistam. Fiquem ouvindo a palavra. No culto Kids nós aprendemos muitas coisas através dos cultos. Se você vai a uma igreja, vá participar do culto, ouça a palavra, aprenda os louvores, peça para o seu pai, para sua mãe uma Bíblia, manuseie a Bíblia, porque um dia, quando nós crescermos, as dificuldades da vida, os desafios da vida podem querer roubar a fé de nós, podem querer roubar a alegria, e isso é uma mentira. Se nós temos as sementes de Jesus, da palavra de Deus no nosso coração, ninguém pode nos roubar. Nós somos uma geração de crianças que Deus levantou, uma geração de crianças corajosas, uma geração de crianças ousadas, uma geração de crianças inteligentes, uma geração de crianças que Deus escolheu para fazer a diferença. Então, crianças, não desistam. Fiquem firmes aí, perguntem para os pais, perguntem para as profs, queiram conhecer, sejam curiosas, queiram conhecer a palavra de Deus, que é o fundamento e o sucesso da nossa vida. Amém. Nós queríamos agradecer, pastora, a sua participação hoje, que nós estamos finalizando o livro sobre a família da fé, sobre conhecermos Jesus e estarmos inseridos numa família, porque nós somos uma família aqui na igreja, né? E que a criança saiba que ela tem uma importância aqui na família. Quando tu conhecer Jesus na igreja, e a pastora compartilhava que ela fazia parte da escola dominical. Hoje a gente chama de culto Kids, né? Mas ela também fazia parte de uma igreja. Isso é muito importante, pastora, para que a criança saiba que ela tem um valor dentro da igreja. E como que nós podemos ensinar a criança a não parar de vir nos cultos, porque agora nós estamos vivendo um tempo de muito frio, as crianças ficam adoecendo, mas que isso não seja um impedimento dela continuar querendo Jesus. É verdade, é verdade. Então, achei lindo, né, pastora, o verdadeiro testemunho, né, da senhora. E a gente vê que através do seu testemunho, da sua vida, a senhora tem esse amor, né, com as crianças, né. A nossa igreja, ela investe. Esse vídeo que está chegando até a sua casa, até você, foi através do coração, né, da sementinha que foi plantada lá no coração dela quando tinha 8 anos, né. E assim, você que está em casa, né. Eu creio que tem muitas pastoras, muitos pastores, muitos profetas que estão aí em casa assistindo esse vídeo. Então, a mensagem é o verdadeiro testemunho, nunca se desviar do caminho. Permanecer no caminho, né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da igreja, pela oportunidade, né? E amém. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos ter outras vezes, em outras lições, estar contando com você e com o seu testemunho
que faz toda a diferença de estar permanecendo. Porque se lá, desde o início, lá quando ela conheceu Jesus e até hoje, foi uma caminhada de muitos anos, né? E hoje estar sendo pastoreando uma igreja, não só uma igreja, mas uma igreja que tem crianças, uma família, a família da fé. E permanecer independente das dificuldades faz toda a diferença para nós e para as crianças que estão nos assistindo. Então, muito obrigada, pastora, pela participação. Que Deus abençoe a sua vida, continue usando a sua vida para levar a outras pessoas o seu testemunho verdadeiro. Amém. Então, antes de nós finalizar nosso culto Kids de hoje, a gente quer aproveitar a presença da pastora para falar um pouco sobre a oferta, porque você sabe, crianças, que a gente fala sobre a oferta, sobre ter um coração generoso, sobre dizimar, sobre como é importante ofertar na igreja, no reino de Deus, para que a gente possa continuar expandindo o reino, a palavra de Deus. A gente vai perguntar para a pastora se na sua adolescência, na infância, teve algum momento que ela aprendeu sobre a importância da oferta? Então, Diana, eu aprendi sobre a oferta depois de grande. Eu já tinha uma certa idade e no lugar que nós congregávamos, que o pastor começou a nos ensinar sobre a oferta. E eu vejo hoje que a gente perdeu muito tempo, né? Que sim, que as crianças podem aprender, a generosidade ser plantada no coração da criança, porque o que é oferta, né, Prof. Júlia? É nós investirmos uma porcentagem, um valor financeiro dentro das nossas condições no reino de Deus. Para quê? Para que esse vídeo chegue até muitas crianças, para que haja o sustento da estrutura da igreja ao qual nós congregamos. Tudo isso passa pelas nossas ofertas. A oferta é uma atitude de fé. Então hoje nós ensinamos as crianças, é importante que as crianças aprendam sobre ofertar. No culto Kids, você que está em casa, mas eu quero fazer essa oferta. A oferta não é ajuda, é oferta, é diferente. Eu quero fazer, você vai ver que tem o Pix, você pode fazer direto no Pix da igreja, do ministério, que vai aparecer aí para você fazer a sua transação. Mas é importante que nós venhamos entender que a minha oferta, independente do valor, mexe com as estruturas do nosso coração. O que está no nosso coração? O que nós queremos fazer? Como nós queremos investir? Então, se você tem esse desejo, talvez você diga, como é que eu faço? Quando você vier no culto Kids, quando pede para o pai, pede para a mãe aí fazer via Pix, se você quiser fazer, sempre com o auxílio de um adulto, sempre com os responsáveis por perto, não vá falar com ninguém, não vai pedir senha de ninguém, sempre com a ajuda de alguém, do pai ou do responsável, mas faça a sua oferta. Você vai ver quanta bênção Deus tem para a sua vida financeira, para os seus projetos financeiros. Eu acho que nada mais oportuno do que nós orarmos. Amém. Vamos orar pelas nossas finanças, vamos orar também pela vida de cada um e pela sua casa que está nos assistindo. Feche aí os seus olhos, chame o seu pai e a sua mãe para que chegue pertinho, reúna aí os seus irmãos e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, por esse tempo precioso, em que Deus gerou fé no nosso coração, pelos testemunhos, pela palavra e por mais um culto em que a tua presença se manifestou. Nós te amamos, recebe a nossa oferta, recebe a nossa disposição, recebe a nossa vida em adoração. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Tchau.